Boa tarde, sétimo ano. Eu vou iniciar essa correção hoje com um pouquinho de puxão de orelha, galerinha. Vocês estão falhando muito no envio das atividades. As atividades elas não estão sendo enviadas, muita gente está ficando sem enviar, muita gente está fazendo de qualquer forma e está enviando. E eu estou olhando todas, que fique claro isso, tá certo? Então vamos começar a se atentar mais com relação a esses envios dessas atividades. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 85 e da página 87, ok? Caso vocês não consigam enxergar bem nos slides, vocês me mandam mensagem que aí eu envio a foto, tá certo? A primeira pergunta aí da atividade na página 85 tem: explica o benefício trazido à ciência pelo sistema natural de Linneu. Em sistema natural, Linneu pôde aprimorar o sistema de classificação, criando as chamadas categorias taxonômicas e elegendo a espécie como categoria taxonômica básica. Então, gente, depois desse sistema, todos os pesquisadores e estudiosos eles tiveram uma facilidade maior, né? A gente sabe que como eu dei o exemplo na aula passada, se, por exemplo, o cachorro tivesse um nome científico aqui, um nome científico nos Estados Unidos, um nome científico em outro canto, qualquer descoberta feita nesse determinado animal e que fosse para esses dados, ficaria literalmente uma bagunça muito grande. Então, depois desse sistema de Linneu, que foi patenteado em todo o mundo, né, em todas as esferas possíveis, então acabou facilitando esses estudos e melhorando também essa questão desses estudos. A pergunta de número 2 tem: coloque em sequência as categorias taxonômicas em ordem crescente, gente. Lembrando que é em ordem crescente, tá certo? No nosso livro, nós temos aí ele na forma crescente, mas em algumas atividades eles trazem também na ordem decrescente. Então, na ordem crescente seria espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio, que foi o único aí que foi inserido, tá certo? Número 3, analise o nome científico da girafa e diga se está escrito corretamente. Caso não esteja, reescreva-o segundo as regras internacionais de nomenclatura. Se vocês observarem aí, nós temos no desenho, né? Ó, galerinha, girafa, Camelopardalis. E, obviamente, que não está escrito corretamente, né? A gente sabe que girafa, Camelopardalis, ela precisa estar escrito em itálico. Vocês não conseguiram escrever em itálico, certo? Mas aí no caderno vocês sublinham. Você vê que tem aí: professor, como se trata de um exercício a ser respondido manualmente, considere o sublinhado como recurso de destaque. Quando essa palavra ela é escrita, galerinha, e não digitada, você pode colocar o sublinhado, ou seja, passar uma linha embaixo do nome girafa Camelopardalis, ok? A pergunta de número 4. Se dois animais pertencem à mesma ordem, quais categorias taxonômicas necessariamente são comuns a ambos? Então, classe, filo, reino e domínio. Se vocês voltarem lá na página 81, tem aí, ó. Como vimos, a taxonomia é a ciência de identificação. Logo aí tem ordem, tem espécie, gênero, família, ordem. Então, de uma forma mais abrangente, tem-se como ordem o conjunto de famílias semelhantes, né? Então, se ele chegou até a ordem, consequentemente, ele participou da classe, do filo, do reino e do domínio. Nesse caso, ele foi de baixo para cima, seria isso. Então, domínio, reino, filo e classe, ele participaria. Quando se escreve o nome científico do cão doméstico, que é Canis familiaris, e do lobo, Canis lupus,
O que se percebe que esses dois animais têm em comum e o que há de diferente quanto à classificação taxonômica. O cão e o lobo são do mesmo gênero, galerinha, mesmo gênero, categoria mais abrangente do que a espécie, em que podemos encontrar reunidos diferentes espécies com semelhanças estruturais. Ou seja, a gente sabe que o cão, ele parece muito com o lobo, né? Então, ele tem essa semelhança na estrutura, que seria aí canis. Mas eles são de espécies diferentes, ok? A espécie dele. O que são espécies? Os indivíduos da mesma espécie, quando possuem características típicas ausentes em outras espécies. Além disso, os integrantes de uma mesma espécie podem se cruzar, originando descendentes férteis em condições naturais. Nesse caso, não haveria o cruzamento do lobo com o cão. Sim, do cão com o cão, do lobo com o lobo, tá certo? Então, a espécie é quando eles são da mesma espécie, né? Ali. No caso do lobo, eles são do mesmo gênero, mas eles não são da mesma espécie. Então, o cão e o lobo, eles são do mesmo gênero, que é o canis, mas a espécie é diferente. Então, o cão, ele é canis familiaris e o lobo, ele é canis lupus, ok? Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado tão claro quanto deveria, vocês podem mandar mensagem. Na ciência prática aí, qual a categoria taxonômica é definida como um conjunto de indivíduos semelhantes capazes de se entrecruzarem produzindo descendentes férteis. Acabei de ler para vocês, né? Que é a espécie. Categoria mais específica, nesse caso os indivíduos são da mesma espécie quando possuem características típicas ausentes em outras espécies. E, além disso, os integrantes de uma mesma espécie podem se cruzar, originando descendentes férteis em condições naturais. Número 2. Com base nas regras de nomenclatura, indique a alternativa incorreta. Então, quais são a base das regras de nomenclatura? Nós temos aí na página 83 e 84. O nome das espécies deve ser escrito em latim. Serão sempre duas palavras. Nesse caso aqui, automaticamente a letra E, ela está errada, pelo fato dela não estar escrita em itálico. Não é nem latim, gente, perdão, é itálico. Ela não está sendo escrita nem em itálico e nem foi sublinhada, tá certo? Então, é a letra E. O terceiro, ao andar por uma área do cerrado, um rapaz avistou algumas árvores típicas da região. Entre elas o pequi, que é o cariocá brasiliense. Árvore muito conhecida em virtude da utilização do seu fruto na culinária. Uma linda palmeira chamada de buriti, Mauritia flexuosa, e um florido ipê roxo, que é a Androanthus ipetiginosas, gente. A respeito dessas três espécies, é possível concluir que essas árvores, elas não pertencem ao mesmo gênero, nem, consequentemente, à mesma espécie. Porque, se vocês perceberem, todas elas têm os primeiros nomes e os segundos nomes diferentes. Nenhuma dessas espécies, elas têm ligação direta. Ela tem parentesco próximo, tá certo? Assinale a alternativa em que o nome científico da ararinha azul encontra-se de acordo com a regra de nomenclatura binominal. Então, no caso da ararinha azul, aí a letra B, Cyanopsita spix, a gente sabe que a primeira não seria possível pelo fato da primeira, o segundo nome estar escrito com letra maiúscula, e a gente sabe que ele só é escrito com letra maiúscula quando ele faz referência ou uma homenagem a alguém ou a quem descobriu. Na letra C, estão todos escritos com letra minúscula, tanto o primeiro nome quanto o segundo nome. Na letra D, ela não está escrita em itálico, né? E na letra E, ele está escrito aí da mesma forma que foi escrito a letra A. Então, a resposta correta é a letra B. Cyanopsita, a spix, toda escrita em itálico, e primeira letra do primeiro nome maiúscula, segunda letra do segundo, a primeira letra do segundo nome minúscula.
Ordene as categorias de classificação biológica de modo descendente e assinale a alternativa correta. Então, de modo descendente seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok? Na página... finalizamos, só era até o 5º, perdão. Então, ó, chegamos ao fim de mais uma correção. Prestem atenção, galerinha, onde foi que vocês erraram. Se nessas questões que vocês erraram, vocês têm alguma dúvida eminente, alguma dúvida muito grande, e entrem em contato, gente. Eu estou disponível durante o horário da aula, justamente para que vocês tirem as dúvidas, para que não aconteçam esses erros, tá certo? Então, beijo e até a nossa próxima aulinha, ok?